Meu primeiro produto vendendo estrume de vaca. Estrume. Minha mãe sempre foi apaixonada por rosas. Inclusive, eu tenho um jardim na minha casa hoje que tem uma placa. Minha mãe já faleceu há muitos anos. Que é Jardim da Dona Cássia, onde eu cultivo rosas em memória à minha mãe. Então eu lembro, minha mãe gostava de rosas. Então as vizinhas vinham pedir para ela estrume para colocar na plantação das rosas. Porque se você planta uma rosa e põe estrume, a rosa vai bem. Vai bem, é o adubo, né? Então, eu percebi que as vizinhas iam pedir, eu falei assim, eu vou começar a vender. Então, eu chegava da escola, estudava de manhã, e eu ia em lugares mais afastados. Eu me lembro muito bem de uma família de japoneses, aqui em São Paulo, perto da Cidade de Deus, atrás da Cidade de Deus, que eles tinham uma horta lá que eles vendiam pro Ceasa. Então, eu ia pra lá, eles tinham os animais, tinha cavalo, tinha vaca e tal, eu ia lá, recolhia esse adubo, esse estrume, e saía, colocava numas latas ou caixa de papelão e saía vendendo para as vizinhas da minha mãe. Meu primeiro produto que eu vendi na minha vida, que eu iniciei minha carreira de vendedor. Aí, buscando nesse lugar, aí a pessoa disse, por que você não vende a nossa verdura? Que eles plantavam verdura. Você vai ganhar mais dinheiro do que vendendo estrume. Mas como é que eu vou fazer? Aí, consegui um balaio, amarrei na bicicleta e comecei a comprar verdura e vender verdura. Fiquei conhecido como menino que vendia verdura. O tempo foi passando, vim para Ribeirão Preto, meus pais mudaram como missionários para Ribeirão Preto, eu fui de São Paulo para Ribeirão Preto. Lá eu olhei para minha bicicleta e pensei, aonde eu amarrava o balaio que eu vendia as verduras. Se eu vender bicicleta, o ticket médio vai ser maior. Aí eu comecei a vender bicicleta. A garagem da minha casa quase que virou uma oficina e uma loja de bicicleta. Eu me lembro que eu vendi a minha primeira bicicleta, era uma monareta amarela e laranja. Fiquei 3 dias para vender. Eu peguei um pedaço de papelão, escrevi, vendo, pus o valor, que eu exatamente agora não lembro o valor, e encostei na árvore em frente à minha casa. Eu morava numa esquina, Travessa Antônio Vieira com a rua Bonfim. Pus na árvore a placa, encostei a bicicleta e ficava sentado na calçada esperando que alguém viesse comprar. 3 dias. Fiquei ali, ninguém comprava. Era um final de tarde, depois de 3 dias, eu vi que vinha um homem, na minha cabeça, eu tenho a memória mais ou menos dele assim, uns 40 anos, e um filho um pouco mais novo que eu na época. Eu vi que quando ele viu a placa, ele atravessou a rua, dado a mão com o filho dele e veio na minha direção. Quando ele chegou perto, ele disse, é roubada? Eu disse, não, a bicicleta é minha, eu tô vendendo porque eu quero comprar outra, eu moro aqui, ó, meus pais estão aqui e tal. Quanto você quer da bicicleta? Eu quero X. Aí, eu me lembro como se fosse hoje que ele arrancou um calhamaço de dinheiro assim, acho que ele tinha recebido o pagamento dele, alguma coisa assim. Ele arrancou um calhamaço de dinheiro, começou a contar aquele pacote de dinheiro na minha frente, tirou o dinheiro da bicicleta, me entregou, falei, então tá paga, posso levar? Pode levar. Aí ele segurou o menino, o filho dele com uma mão e a bicicleta com a outra mão, o guidão da bicicleta, e eu vi a bicicleta indo embora. Peguei aquele dinheiro todo satisfeito, no outro dia fui estudar de manhã, que eu estava sempre de manhã, cheguei à tarde, saí pelo bairro onde eu morava ali, descendo a rua da minha casa, batendo de porta em porta e perguntando se alguém tinha uma bicicleta para vender, que eu compraria a bicicleta, que não estava usando. Com o dinheiro daquela bicicleta, eu comprei 3 bicicletas. Levei para minha casa, arrumei as bicicletas, arrumei o pneu que estava furado, pegava bombril naquela época, e esfregava a roda para ficar bem brilhante a roda, o aro da bicicleta, né? O pessoal até me zoava, porque meu nome é Arão, né? Então eles falavam assim, Arão, aumentativo do aro da bicicleta, né? O pessoal me zoava. Eu vendi aquelas 3 bicicletas, fui comprando, e dali, na verdade, dali começou a minha carreira a nível de negócios. 14, 15, 16 anos eu já estava vendendo moto, vendendo carro, né? Me lembro quando eu consegui comprar minha primeira casa. Foi numa rua de terra, eu nem mudei para casa, eu já pus uma placa vendo. Eu sempre vendi. Eu tenho hoje 15 livros. Pergunta, nossa, você tem 15 livros, você é um bom escritor? Eu vou dizer para vocês que como escritor eu sou um excelente vendedor. Então eu acho que a maior profissão que eu desenvolvi ao longo da minha vida foi vendas. Então, eu fui vendendo sempre até hoje, né? Eu tenho uma loja de carro hoje, eu tenho uma construtora, a minha construtora é desde 93, tem 30 e poucos anos a construtora, né? E tenho vários negócios, mas a minha vida inteira eu sempre me dei muito bem com a área comercial. Só que muito cedo, aí com os meus 16, 17 anos, eu percebi, porque eu tinha facilidade de guardar dinheiro, que entra depois no meu princípio, que é o princípio que eu mais sou conhecido, que está no meu livro Cadê a Vaca Gorda? E não achei a vaca gorda, que é o segredo da 5ª parte, que talvez depois a gente pode falar sobre isso. Mas aí com meus 16, 17 anos, eu percebi que eu tinha facilidade de guardar dinheiro e gerenciar dinheiro. Então eu fui me descobrindo. Eu queria dizer para você algo muito importante para a sua vida. Talvez um dos maiores segredos da vida de uma pessoa, para ela se dar bem na vida, é se autodescobrir. Quais são suas habilidades? Quais são os seus dons? Aquilo que Deus te deu? Cada um de nós precisamos conhecer o nosso perfil comportamental. Então eu fui muito cedo descobrindo o meu perfil comportamental. E aí eu cheguei numa conclusão. Nossa, eu sou muito bom comercialmente e sou muito bom administrativamente. Então eu penso
que essa junção dessas duas coisas, a minha facilidade e habilidade de ser um bom comercial e um bom gerencial, talvez foi o que mais fez o efeito durante esses anos na minha vida. Vai se descobrindo. Se você percebe que você é bom na gerência, mas é ruim no comercial, o que você vai fazer a partir de hoje? Invista tudo que você puder agora para melhorar o seu lado comercial. Se você descobre que você é um grande comercial, cara, se tudo que te põe na mão você vai vender, você tem facilidade, mas você é um péssimo gerenciador, vai investir tempo agora para melhorar seu lado gerencial. Se você encontrar um bom equilíbrio e uma qualidade boa na sua área comercial e na sua área gerencial, não tem outra coisa a acontecer do que prosperar ao tempo. Eu, desde pequeno, eu tive algumas comunicações muito fortes de Deus. Com 12 anos, eu ouvi audivelmente, como vocês estão me ouvindo, eu ouvi Deus. Durante toda a minha vida, ouço aqui no coração, né, sensibilidade espiritual, mas eu tive 2 situações na minha vida que eu ouvi Deus audivelmente. A gente pode falar disso depois. Mas em 2008, e quem lembra do mercado financeiro, vocês que já são um pouco mais velhos, vão lembrar que em 2008 teve uma crise mundial muito grande, né? E o setor mais afetado em 2008 nessa crise mundial foi o setor automobilístico. Como eu sempre gostei muito de carro e sempre vendia e comprava, por volta de 2002, por aí, eu entrei numa parceria como investidor numa loja de carro em Ribeirão Preto. Eu não era o dono da loja, mas eu era o principal investidor nessa loja. Então eu tinha um dinheiro razoável lá, eu fiquei uns 5, 6 anos. Antes eu já trabalhava com carros, particularmente comprava, vendia 2, 3, 4 carros por mês. Pela minha facilidade na área de carros, eu entrei como investidor numa loja, numa avenida principal de Ribeirão Preto. Inclusive, a minha loja hoje é na mesma avenida que eu tive a loja. E eu entrei lá e fiquei por alguns anos, que me deu um bom retorno. Mas quando chegou em abril, final de abril, início de maio de 2008, eu fui me deitar. E eram umas 2 horas da manhã. Eu tive um sonho, mas um sonho de comunicação da parte de Deus. Naquela madrugada, eu deitei, eu acordei umas 2, 2:30 da manhã, como se Deus tivesse gritado no meu ouvido, crise, crise. Aí eu acordei, crise, crise, eu comecei a falar alto, eu acordei minha esposa, ela acordou assustada, o que está acontecendo? Eu falei, crise, crise, crise. Aí eu tentei achar a luz do abajur, acendeu, ela, o que está acontecendo? Eu falei, crise, crise. Aí eu acalmei ela, que ela ficou assustada, ela, pode dormir, eu apaguei o abajur, saí do meu quarto e fui para a sala. Mas debaixo daquela força muito grande da palavra crise, eu entendi, foi Deus que falou comigo, crise. Aí eu dobrei meus joelhos na sala e orei e falei, Deus, o que é isso? Eu ajoelhei e falei, Deus, o que é isso? Aí eu escutei Deus falando ao meu coração dessa vez. Vai vir uma crise mundial muito grande, mundial. E o setor mais afetado será o automobilístico. Eu ouvi o Espírito de Deus falando comigo, vende todos os seus carros para você não perder dinheiro. Voltei a dormir, tentei dormir, era umas 9 e pouco da manhã, eu liguei para o dono da garagem, que era um sócio meu, um parceiro, falei, eu preciso falar com você. Ele falou, vamos almoçar juntos. Aí fui, eu morava em Sertãozinho na época, que é uma cidade do lado de Ribeirão Preto, fui para lá, sentamos para almoçar numa churrascaria, eu disse, olha, contei a experiência para ele, aconteceu isso, isso e isso. Qual é o meu conselho para você? Eu tive uma experiência, e ele frequentava a minha igreja, ele era ovelha minha. Quando eu conheci, não era, mas depois ele se tornou minha ovelha. Eu contei a história e disse, cara, sabe qual é o meu conselho? Nós temos que vender o carro, porque vai vir uma crise e vai quebrar muita gente. O setor mais afetado vai ser isso. Isso foi em maio, final de abril, início de maio. A crise chegou no Brasil em agosto, 3 meses depois. Quando eu contei para ele, ele olhou para mim e falou, pastor, eu te respeito demais. Eu sei que você é um homem de Deus. Me dá um temor do que você está me falando. Mas deixa eu te falar para você. Eu não vou sair do negócio. Mas você, te respeitando e sabendo quem você é, eu te dou toda a liberdade, pode vender todos os seus carros, estabelece um valor aí se você quiser vender rápido, pode vender todos os seus carros e eu vou continuar com o negócio. Eu falei, você tem certeza? Ele disse, tenho. Naquele dia, saímos do almoço, fomos lá, fiz o levantamento dos carros que eu tinha,
abaixei o valor, quase o preço que eu paguei de revenda, e pus os carros para vender. 1 mês e meio, 2 meses, eu vendi os carros que eu tinha todo, juntei todo o dinheiro. Começou meio de julho, começou a história da crise. Bom, quem está assistindo agora esse podcast vai se lembrar que em agosto de 2008 veio uma das piores crises que o Brasil já passou, uma crise mundial que atingiu o Brasil, e o setor mais afetado foi automóveis. Muitas lojas e agências quebraram, muitas. Na minha cidade foram muitas, no Brasil foram muitas. Só que eu tinha vendido tudo, eu estava com o dinheiro.